Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, estamos falando de algo que é bem mais do que só uma política pública. Pensa numa linha de frente, numa batalha de ideias que define o que é o nosso país e que, olha, ecoa no mundo todo. Então, para entender os desafios gigantescos que o SUS enfrenta hoje, a gente precisa mergulhar na história dessa luta. E tudo, mas tudo mesmo, começa com essa pergunta aí, que parece simples, mas é fundamental. A resposta que uma sociedade dá para ela, bom, ela define tudo. Quem tem acesso a cuidado, como é esse acesso e, principalmente, por quê? E no caso do Brasil, essa resposta não foi nada fácil. Pelo contrário, ela foi o estopim de uma verdadeira batalha. E claro, não estamos falando de uma guerra com armas, né? É uma batalha de ideias, uma que aconteceu e ainda acontece em conferências, nos corredores do poder, na hora de criar as leis. É uma disputa que, no fim das contas, moldou o que hoje é o maior sistema de saúde pública do mundo. Ok, então para entender a raiz dessa briga, a gente precisa voltar no tempo. Vamos para um momento chave na nossa história. Um momento em que a luta por democracia e a luta por saúde viraram uma coisa só, inseparáveis. Pensa só no cenário. Durante décadas, as decisões sobre a saúde no Brasil eram tomadas a portas fechadas. Era coisa só para técnicos, para especialistas. O povo ficava de fora. Aí veio o movimento das diretas já, que não abriu as portas só para a democracia, abriu as portas para tudo. E em 1986 aconteceu uma verdadeira revolução, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Pela primeira vez na história, gente comum, cidadãos de todo canto, sentaram na mesma mesa para decidir o futuro da saúde. E o resultado? Bom, o resultado foi histórico. Tá lá, na nossa Constituição de 88, saúde como direito de todos e dever do Estado. E olha, não foi um grupinho, não. A gente está falando de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de brasileiros participando das discussões antes mesmo da Conferência Nacional. É gente pra caramba. Isso mostra que o SUS não nasceu de uma canetada de político. Ele nasceu, de verdade, da vontade do povo. Foi um movimento que veio de baixo para cima. Só que essa mobilização toda acabou botando duas visões completamente opostas frente a frente. De um lado os que defendiam esse novo sistema e do outro os que eram contra. Essas duas correntes foram apelidadas de susistas e sucidendas. E esse conflito entre eles é o que define o sistema até hoje. Então, vamos deixar bem claro qual é a diferença aqui, o que cada lado pensa. Bom, para os susistas, é simples. Saúde é um direito social, tá ligado com a democracia, é uma obrigação do Estado garantir para todo mundo, sem distinção nenhuma. Já para os susidados, a história é outra. A saúde é um problema de cada um. É uma mercadoria, que o mercado resolve. Basicamente, é um assunto para quem pode pagar. São duas visões de mundo que simplesmente não se misturam. E essa imagem resume perfeitamente o conflito. De um lado, a ideia de que a saúde está umbilicalmente ligada à democracia, ou seja, uma coisa não existe sem a outra. Do outro lado, a visão de que saúde é um produto na prateleira do mercado. Tem preço, tem etiqueta. São duas filosofias que, vamos combinar, não poderiam ser mais opostas. E o mais interessante é que essa briga não é só uma página nos livros de história. Não mesmo. Ela está na estrutura, no DNA do SUS até hoje. E é por isso que o sistema vive cheio de tensões, de paradoxos, que os gestores e os profissionais da saúde têm que lidar todo santo dia. Então vamos dar uma olhada em como essa tensão toda aparece na prática. A gente vai ver alguns paradoxos que mostram bem as batalhas invisíveis que acontecem dentro do sistema. O primeiro deles é uma coisa chamada Lei do Cuidado Inverso. É um nome meio técnico, mas a ideia é bem forte e, vou dizer, vai contra o que a gente imagina. Ela fala sobre como os recursos de saúde acabam sendo distribuídos na prática. Vamos pensar junto aqui rapidinho. A lógica diz o quê? Que os recursos de saúde deveriam ir para onde tem mais gente precisando, certo? Para as áreas com mais problemas de saúde, mais pobreza, menos estrutura. Faz todo sentido, né? Pois é. Mas o que a gente vê acontecendo muitas e muitas vezes é o contrário. Os lugares que mais precisam de cuidado são justamente os que têm menos médicos, menos hospitais, menos dinheiro investido. Esse é o tal do paradoxo do cuidado inverso na vida real. Aí tem outro, o paradoxo da prevenção. A dúvida aqui é a seguinte: o que é melhor? Focar todo o esforço e dinheiro naquelas poucas pessoas que estão sob altíssimo risco ou tentar fazer pequenas mudanças na saúde da população inteira? A nossa intuição grita para a gente focar em quem está mais doente, claro. Mas o paradoxo é que, no final das contas, a segunda opção muitas vezes salva muito mais vidas. Por quê? Porque um problema pequeno que afeta milhões pode causar um estrago muito maior do que um problemão que afeta só alguns. É mais uma daquelas batalhas invisíveis dentro do SUS.
E tudo isso nos traz de volta para o ponto principal. A criação do SUS lá em 88 não foi a linha de chegada, foi só o tiro de largada para uma luta que continua até hoje. Uma luta que não tem data para acabar. Inclusive, as fontes que a gente usou para montar essa análise descrevem essa disputa exatamente assim: uma guerra sem fim. É uma briga diária, em várias frentes, para defender aquela ideia original de que saúde é um direito para todo mundo. Então, o recado principal é esse, sabe? O fato do SUS existir hoje, com todos os seus problemas, já é uma prova de uma resiliência gigantesca. A Constituição de 88 colocou o ideal no papel, mas a realidade é uma batalha de todo dia, uma defesa constante daquele ideal contra as forças que querem transformar a saúde num privilégio, numa mercadoria.